Então vamos lá. Gente, semana passada, e de fato a repercussão foi muito positiva, e legal, assim, são as pessoas abordando a gente nos corredores e dando sugestões, né? E é muito legal isso. E tem um tema, eu vou partir desse tema, que até mesmo porque a pessoa que pediu, a pessoa que tem um carinho muito grande, não vou falar o nome dela, deve estar ao vivo, se ela não tiver, ela vai assistir depois. E ela pediu que nós fizéssemos um comentário sobre um tema que a gente até trata muito na igreja, você, com certeza, pastor Jéssica, trata muito na rede de casais, e que ainda temos muitas pessoas que vivem esse drama e têm dúvidas de como agir, o que é certo, o que é errado. Além da dúvida bíblica, existe, eu acho, uma opressão religiosa em cima de algumas coisas, enfim, algumas atitudes que a gente precisa, no esclarecimento, acho que até aliviar a alma de alguns irmãos, né? Que é sobre divórcio, amigo. Divórcio e segundo casamento. Que doideira, né? Legal que ninguém está sabendo do teu. Não. Assim. Eu falei para eles, quando a gente estava aqui nos bastidores, esperando o pessoal ligar aqui o equipamento para a gente começar, eu falei, nós não temos pauta, gente, não tem nada anotado, não tem nada. Aqui o assunto vai fluindo e o que a gente for lembrando aqui, a gente vai comentando. É lógico que no futuro a tendência é a gente ir se organizando e melhorando essa questão. Mas como nós estamos nesse pontapé inicial e tudo ainda é uma experiência para nós vamos trabalhar assim com essa liberdade. É bom que você que está em casa pode aproveitar aí a pegada e a liberdade e mandar sugestões. É muito importante. Às vezes uma dúvida que você tem é a dúvida de muitas outras pessoas, né? E, de repente, uma conversa aqui descontraída, a opinião de um pastor, e a gente pode tirar uma dúvida, pode aliviar a sua alma em relação à dúvida que caso você tenha. Então, vamos começar aí. Pastor Jetson, a sua visão assim, bíblica a respeito do divórcio e a possibilidade ou não de um segundo casamento. O que você pensa e o que você tem ensinado aí para o nosso povo? Bom, primeiro, esclarecer, eu percebo, apóstolo, nessa caminhada, trabalhando com casais, com família, que realmente, né, de fato, existe uma dúvida com relação ao divórcio. É muito baseado no texto que o senhor citou ontem no culto, que Deus odeia o divórcio. E é verdade, né, isso é bíblico. Mas o que eu percebo é que as pessoas, elas estão tão preocupadas com o divórcio que elas não conseguem se posicionar nesse divórcio. Ou seja, eu conheço uma pessoa, conheço várias, mas uma em específica veio na minha mente agora, que ela não foi a causadora do divórcio, ela não causou o divórcio, não pediu o divórcio, né? Foi o cônjuge que decidiu, ela foi a vítima e ela se sente culpada até hoje e não se sente no direito de casar novamente. E eu percebo que essa dúvida, ela realmente, de alguma forma, para as pessoas que enfrentaram o divórcio, que deve ser um trauma, não consigo por isso, graças a Deus... Principalmente no meio cristão, né? Porque a gente casa mesmo entendendo que é até que a morte separe. Então, quando acontece, acho que o trauma ainda é maior. Quando a pessoa não teme a Deus, eu acho que é só uma troca de... Exatamente. Mas para nós, não. Exatamente. E eu percebo, apóstolo, que as pessoas, elas talvez se sintam tão culpadas. Mas tem um outro lado do divórcio, que eu vou me atentar um pouco nele agora, que é justamente o entendimento da igreja. Falo de forma geral. A igreja, ela de alguma forma, eu percebo discriminando um pouco as pessoas que enfrentaram o divórcio. Eu percebo isso na minha caminhada de 25 anos. E às vezes sem avaliar o fato, exatamente, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Fato, exatamente, caso por caso. E acabam, às vezes, olhando e falando assim, aquela pessoa ali, divorciada. E não entendem de fato o que aconteceu, qual foi o papel daquela pessoa no casamento. Claro que existem muitos casos, dando um exemplo, onde a mulher foi a causa do divórcio. Ela não pediu o divórcio, mas ela atribulou tanto a vida do homem, ela, de repente, dando um exemplo aqui, adulterou, não cumpriu com seus papéis dentro do casamento, e ela, de alguma forma, ela instigou o marido a não suportar e a tomar decisão. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Estou dando exemplo da mulher aqui. Né? É mais comum a mulher ser chata? A minha não é. A minha não é todos os dias. Olha o perigo. A minha não é todos os dias. Já apareceu, né? Já chegou mulher ali, gente. Pra que eu falei isso? Vamos lá. Isso aí dá problema falar disso, né? Vamos falar de política, religião, de qualquer coisa. Bíblia,
falar de mulher aqui dá ruim. Mas eu percebo, apóstolo, que as pessoas elas acabam não entendendo, né, devido que nós temos o nosso papel como homens de sacerdotes do lar. Mas não é diferente da mulher. Ela precisa ser auxiliadora, ajudadora e cumprir com o papel dela dentro de casa, né? Como eu estava falando, existe o outro lado. De repente, nesse exemplo que eu estou dando até um exemplo baseado no aconselhamento que nós fizemos, da mulher, ela não cumpriu o papel dela, instigar o marido para pedir o divórcio e depois ela fala assim, a culpa é dele. Então, existem casos e casos, nós precisamos ter muita sabedoria na hora de tomar partido, porque uma coisa que a gente aprende no seminário, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de dar um conselho, na hora do aconselhamento, saber fazer um mapeamento. Eu já vi mulher, vou contar aqui um testemunho, eu já vi mulher tentando, isso eu conheci também, de todas as formas incriminar o marido só para ela ter o direito de pedir o divórcio. Só para falar assim, ó, ele adulterou, ou ele... Agrediu. Ele me agrediu. Conheci uma, o senhor também conheceu, que ela, na verdade, ela queria chegar ao marido para que agredisse ela. Para ela ter argumento com a família e tudo mais. Agrediu, e agora eu vou ter um argumento contra ele. Então, falar de divórcio, na verdade, a gente pensa assim, a maioria das pessoas, adulterou, então quem adulterou não pode casar novamente, é adulto e outra pessoa está livre. Mas tem muito mais por trás. Coisas por detrás disso. Tem mais aspectos que precisam ser avaliados e analisados. O que eu percebo de fato. Dá só um minutinho. Meu povo aí, o povo do Instagram, eu vou desligar vocês, migra logo lá para o YouTube, porque você só fica olhando para mim e nós estamos aqui, ó, vou passar. Nós estamos em 3, tá vendo? Ó. Aí você não fica vendo quem está falando, aí né, você deve ficar meio perdido aí. Então migra logo lá pro YouTube para você nos acompanhar, tá bom? Beijo, coração, Deus te abençoe. Te vejo lá no YouTube, entra logo lá. Tchau, tchau. Agora, como é que sai aqui, irmão? Saí, desliguei, tá tudo certo. Deve ter... Desculpa, pastor Jéssica, continue aí, por favor. Se é que você vai lembrar de onde estava. E quando a gente fala de divórcio, quando a gente traz isso para a igreja, no meio dos evangélicos, hoje, o índice de divórcio aumentou muito. Né? Porque, de novo, quando a gente vai tratar a questão do casamento, do divórcio, da quebra de aliança, que é algo tão sério e que hoje as pessoas não valorizam, não têm noção da importância que é aquele momento da aliança. Algumas pessoas acham que é só parte da cerimônia, onde o pastor faz alguns fazem já decorados, outros deixam de forma espontânea, onde vão trocar as alianças ali, colocar a aliança um dedo do outro. É muito mais do que isso. Então, falar de divórcio é falar de algo tão sério e que as pessoas talvez estejam assim pensando, vou trocar. Eu recebi um áudio no sábado, fui celebrar um casamento, sábado à tarde, e uma irmã mandou um áudio falando assim, pastor, queria que o senhor conversasse com o meu marido. Aí eu fui ouvindo o áudio de 6 minutos. E legal, deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, tal do discipulado é algo interessante demais. Porque quando o apóstolo falava assim, não manda áudio longo porque eu não tenho paciência para ouvir. Eu discordava e falava assim, isso é coisa de gente velha. Ou eu estou ficando velho, ou é questão de discipulado, porque hoje eu não consigo mais ouvir áudio longo. Mas eu ouvi o áudio da irmã, que parecia estar bem nervosa, chorando, e falando que o marido do nada chegou para ela e falou assim, a partir de hoje acabou, eu não quero mais, e tomei minha decisão. E ela fez uma pergunta, mas tá bom, mas qual o motivo? Eu falei, não sei qual o motivo, simplesmente eu não quero mais. Então, falar de divórcio, que é uma dúvida das pessoas, mas tem algumas coisas enraizadas que vêm antes, quando a gente volta uma página ou algumas páginas, eu acho que também vai muito da questão da aliança. As pessoas elas não têm noção do poder de uma aliança, da importância de uma aliança. Estou falando do casamento, mas eu falo aliança entre a gente, eu falo aliança entre amigos, eu falo aliança principalmente com Deus. No sábado, celebrando o casamento, falando de aliança, e falando da aliança que Deus fez com o homem. Foram várias, mas de uma específica, o arco-íris, quando Deus falou com Noé que ele não exterminaria mais a humanidade com o dilúvio. E todas as vezes que eu olho para o arco-íris, eu falo assim, Deus está me mostrando mais uma vez que ele não se esqueceu da aliança que ele fez lá atrás. Ele é fiel. E por aí. Pastor Jonas, sua posição, sua opinião bíblica
Porque tem umas polêmicas por trás, eu acredito que vamos chegar nas polêmicas, mas assim, a sua opinião bíblica a respeito desse assunto aí. É interessante a gente ver que no Antigo Testamento o divórcio é tratado como algo viável. Moisés, na lei mosaica, tem isso. E Jesus, quando vai falar Foi permitido por causa da dureza do coração. Porque a gente entende que a gente lê a Bíblia e vive a nossa fé cristã, a nossa vida cristã, a partir do que Jesus ensinou. E Jesus ele falou que Deus abomina o divórcio. Então, não, é algo que e deve ser tratado dessa maneira como algo inaceitável para um casal que se casa, como o senhor falou. Casou, até que a morte separe. E não tem essa opção. E não é bom orar por isso, que pode ser que ao invés de Deus levar o outro, é você, né? Ô Deus, já que até que a morte separe, mata ele. Aí Deus, tá bom. Aí... Vou matar você, já que é você que quer ficar livre, leva você. Né? Imagina. Então, assim, é lógico, é importante a gente sempre tratar dessa questão que é algo que Deus abomina. E que isso, o ato de haver divórcio reflete a dureza do coração do homem. Isso é muito, assim, sério e preocupante, né? Toda vez que a gente vê um casal ali, existe uma dureza de coração, de alguma maneira, ali sendo externada. E só te cortando, me perdoe o corte, eu vou cortar sempre que eu... Sempre que eu quiser. Não, para eu não esquecer, porque a idade, né, o cara já me chamou de velho, aproveitando, né, porque não é a idade, se eu não falar, eu esqueço. Dentro do contexto que Jesus falou, né, da permissão, né, que Moisés permitiu por causa da dureza do coração, é que a religião judaica, eles foram adaptando, né, coisa que a religião faz em todo tempo, a ponto de permitir que o divórcio acontecesse por qualquer motivo. Qualquer motivo. A mulher queimou o arroz. O cara se aborreceu porque a mulher queimou o arroz. Ele tinha o direito de repudiar, de divorciar e partir para outra porque a mulher queimou o arroz. Mas no princípio, né, que eu acho que é essa pegada bíblica, né, nós temos, assim, você vai ler Levítico, a primeira pegada é, de fato, o adultério, que Jesus reafirma, né? E a outra pegada é quando o cara se casava e descobria que a moça não era virgem. Eram as duas pegadas, que ele tinha o direito de repudiar. Eram as únicas duas pegadas, não tinha mais, né? Quer dizer, nos dois casos era uma infidelidade que dava o direito a um divórcio, né? Mas mesmo assim, nunca vai fugir da questão dureza de coração. E Jesus ele vai reafirmar, e aí eu acho que é a grande questão que vai gerar as polêmicas e as interpretações diferentes, e é onde a maioria das pessoas fica com dúvida, em que caso então, porque Jesus fala que Deus abomina o pecado, a não ser, né, que seria, não que ele deixe de abominar nesse caso, mas a única que seria permitido seria em caso de adultério. E aí que entra a questão, né? Em que momento, dentro de que é onde vai entrar, né, aquele pastoreio, ensino e tal, diante de uma crise familiar, de conjugal, diante de uma situação, em que momento, então, o cristão não está errado, não está em pecado, não está ferindo a Bíblia em pensar no divórcio ou ir para esse fim? Eu acho que essa é a primeira questão, que é o que dá muita margem de polêmica e de leituras diferentes. E, se acontecer, qual é a postura depois disso? Né? Acho que são as questões mesmo. Eu, pessoalmente, né, a minha posição sempre foi essa. O único argumento para um divórcio é o adultério. Para mim não tem outro, entendeu? Não tem outro. Principalmente, assim, pensando principalmente em querer construir um segundo relacionamento, entendeu? Porque o que Paulo ensina em Coríntios? Paulo ensina que se separar, né, por causa da incompatibilidade, que hoje é um dos maiores motivos, seja ele financeiro, seja sexual, são os mais comuns. Temperamento. Então, nesses casos, havendo divórcio, o que Paulo fala? Que se afaste, que se separe, né? E não case de novo. E que se reconcilie. Chegou lá na frente, poxa, era ruim com ele, pior sem. É pior sem. Então, vamos reconciliar e vamos voltar. Né? Então, esse é o ensinamento de Paulo. Né? Então, você está livre para um divórcio
Se o outro adulterar, você está livre para se casar novamente, né? E se não houve adultério, mas chegaram a um cúmulo, não dá mais para ficar junto, tudo bem, a Bíblia te respalda para te separar, mas não te respalda para casar de novo. Isso aí. Né? Agora, aí vai a polêmica, aí vai a questão, porque eu já conversei isso com muita gente, né? Com muita gente sobre, até mesmo para a gente amadurecer, a gente convive com muitos casos, né? Primeira questão, né, que eu acho que é bom os nossos... quem está aí? Ó, quantas pessoas nós temos online aí? Vê para mim. 65. Tá, legal. Então, vamos lá. Você que está aí online. A questão... perdi a linha de raciocínio aqui, gente. Me ajuda aí. Quando o indivíduo decide se divorciar, né? Sendo no caso do adultério, o outro adulterou, você está livre para se casar. E aquele que adulterou, ele cometeu adultério, ele vai viver do adultério, a não ser que ele se separe da pessoa com a qual ele adulterou e decida viver sozinho. Sim. É assim que eu entendo. Isso aí não faz diferença, é o homem ou se é a mulher. Sim, sim. Né? Mas vamos pensar aqui que o divórcio foi por causa de incompatibilidade. Não houve traição. Né? Então, os dois não podem se casar, biblicamente não podem se casar, eles devem ficar sozinhos os dois, ou reatar um casamento. É assim que eu entendo. Mas, e se o outro casar? Se o outro casar. Então, se separaram, o marido foi para um lado, a mulher foi para o outro, e o cara arrumou uma mulher. Está divorciado, ele legalmente ele está livre, né? Espiritualmente ainda está ligado, mas legalmente ele está livre e ele foi e se casou com uma outra pessoa. Essa mulher, ela está livre para casar porque o marido casou? Mesmo não tendo sido a causa do divórcio em si uma traição? Essa é polêmica. É polêmica, é polêmica. Porque quando a gente analisa, a gente não pode analisar só a parte carnal, tem a parte espiritual, né? Espiritualmente falando, eles estão ligados. Fizeram uma aliança com Deus, né? Então, é uma questão polêmica. O senhor me fez lembrar há uns 3 anos atrás, eu fiz um curso, né, não vou falar o nome aqui, mas uma das grandes referências, né, da nossa nação, na área de casamento, família, e eu perguntei a ele, pastor, com relação... A pergunta que eu fiz foi com relação à agressão, né? Eu perguntei a ele com relação à agressão, ele falou que Deus era pró-vida e que, nesse caso de agressão, ele liberaria para casar novamente, para divorciar e casar. Eu, particularmente, analisando esse caso, analisando que existe uma ligação ainda no mundo espiritual entre esse casal, eu acho que eu não deveria casar. Mas se o outro casa, a ligação não foi quebrada? Se o outro casa, sim. A minha visão é Mas a causa do divórcio não foi a traição, Então, não foi o adultério. curioso que a gente está falando de casamento, minha aliança no dedo errado. É porque machucou o meu dedo, aí eu tive que trocar. Tá perdoado, Andresa, tá perdoado, Andresa. Não, foi ela que falou, não bota no outro dedo. Então, tá tudo como é que é? Esqueci agora, em consentimento. Tem então uma expressão tá que em eu consenso, tá bom. Consenso, Mas não, que eu achei engraçado o termo. Enfim, o que eu vejo? Vamos lá. Existe uma aliança firmada no altar diante de Deus. Eu vou botar aqui no caso, que é o que eu acho que é um casal cristão. Ambos são cristãos. Então, eles têm esse entendimento da aliança. Eles se separaram, não por causa de traição. Cada um está num canto agora. Mas eles têm consciência, se eles têm consciência de que eles precisam se manter sem casar de novo, eles, de uma certa maneira, estão sendo fiéis a uma aliança. Sim. Mesmo que não estejam juntos, mas fiéis à aliança eles estão. Entendi. Se um dos lados quebra a aliança, O outro está livre. na minha visão, sim. Porque é uma aliança... Mesmo não tendo sido a causa do divórcio. Mesmo não tendo sido a causa do divórcio. Porque o princípio da aliança permanece. Foi quebrado depois. Mesmo que tenha sido quebrado depois, o princípio da aliança permaneceu. Entendi. Tinha que ser... Essa é a minha visão. Eu acho legal você aí que está... Cadê eu aqui, gente? Estou aqui? Não estou não.
Cadê eu, gente? Ah, estou aqui. Importante é o posicionamento dos pastores, né, para você avaliar. Você que é da nossa igreja, lógico, você pode seguir aí isso como uma direção para você, eu acho que é uma concordância, né? E se você é de outra igreja, lógico que você deve procurar o seu pastor, se orientar em relação a isso, para você não errar. Mas a nossa ideia, eu acho que ela é comum. Eu, durante muito tempo, eu resisti a isso, eu confesso que eu resisti. Mas eu fui conversando com pastores a respeito disso, pegando opinião com um e com o outro, né, porque, não sei se é uma questão de justiça divina, mas uma questão de justiça humana, eu achava assim, muito injusto. Né? Se separaram por causa de uma incompatibilidade, um camarada ou a mulher, enfim, um dos lados arrumou um outro companheiro, uma outra pessoa, foi seguir a vida, e aquela outra que se manteve fiel não se sentia à vontade para se casar de novo, porque se sentia num adultério, porque o motivo do divórcio não tinha sido uma traição. Então, eu achava isso injusto, porque o outro está seguindo a vida e a outra está presa ali, sendo que o outro está seguindo a vida. Então, de fato, eu penso que eu acho que o caminho mais justo, mais coerente, né, pensando na questão da aliança e tudo mais, é esse. Né? Agora, uma outra questão, vamos para a gente caminhar. Só uma coisa que eu achei bom enfatizar é que o lado que tomou a iniciativa é um adultério. É importante, porque senão fala assim, não, tudo bem, então, depois que o outro for, você tem que ter, não, eu quero isso mesmo para minha vida, porque vai ser um adultério. Entendeu? Saber que você está preso a essa pessoa enquanto ela não decidir a uma outra pessoa, você está preso a ela. Isso aí. Agora, uma coisa que a gente precisa pensar e definir muito bem é a questão da incompatibilidade. O que vem a ser incompatibilidade? Porque eu percebo que as pessoas usam esse termo quando, na verdade, elas querem que o marido seja do jeito que elas querem. E vice-versa. E vice-versa. Então, incompatibilidade. Não. Compatibilidade é para ser superada, pô. Não, porque, na verdade, a incompatibilidade já existe só pelo fato de ser homem e mulher. E outra, não, além de ser onde tem compatibilidade com homem e mulher, irmão? Não tem compatibilidade. A graça é exatamente a diferença. Isso. Legal. Por aí, cara. Agora, uma outra questão, cara. Uma outra questão que eu acho que é esse um ponto que essa pessoa que sugeriu o tema pensa. O que a Bíblia fala, porque é muito importante, antes da gente pôr a nossa opinião, porque às vezes a gente põe, e é importante que a gente fique claro, é a minha opinião, eu faria assim, eu aconselho assim, né, mas que a gente tenha respaldos bíblicos para a gente orientar. Vamos lá. Separou por causa de um adultério. Né? Separou, vamos imaginar que seja, o cara adulterou, arrumou uma outra mulher, saiu de casa, arrumou família, e a mulher traída está em casa, fiel, cristã, enfim, tocando a vida dela. Biblicamente, essa mulher deve orar para o cara voltar, deve esperar um retorno, deve orar para uma restauração, ou, biblicamente, ela deveria virar uma página e seguir em diante? Tem a parte bíblica, tem a parte da emoção, né? O sentimento que a esposa, nesse exemplo, ela ainda tem pelo marido, né? Muito mais comum ver a mulher, né? Mais apegada, esperando mais pelo marido, né? Prova disso é os presídios, né? É muito mais as mulheres visitando os homens do que os homens visitando as mulheres. Mulheres presas, verdade. Mas, biblicamente falando, eu entendo que a mulher, ela, já que o marido adulterou, eu acho que ela pode seguir a vida dela. A questão não é pode, é se deve seguir a vida, deve. Pastor Jonas. Na minha opinião, deve. Ou deve orar para uma restauração. O que a Bíblia ensina? O que nós temos aí? Um texto bíblico aí, se alguém lembra? Essa é complexa. Né, irmão? Essa é complexa. Mas está polêmico hoje, não está? Tá polêmico. Mas eu acho que tem um texto, eu vou pedir a minha esposa, que com certeza está online aí, para procurar o texto, deve estar em Corinto, alguma coisa por ali, que Paulo fala mais sobre essa questão, mas tem um texto que clareia, traz luz para essa situação. Especificamente nesse caso. Eu só consigo me lembrar de alguns casos assim, de adultério na Bíblia, Davi, mas ele não teve essa situação porque o Urias morreu, né? Então não tem essa questão do pós ali com o cônjuge vivo, enfim. Mas eu vou dizer assim, para uma experiência de aconselhamentos e
também uma certa experiência de família, né? Eu nunca divorciei, graças a Deus, mas tem casos na família. Eu acredito que é mais uma vez, não tem um texto bíblico para poder embasar, mas assim, pela experiência, é válido e é legítima a oração por uma restauração familiar. A gente não pode dizer que não é legítimo, até porque, né, é uma questão de que Deus ama a família, mas até mesmo para uma questão de saúde emocional e bem-estar daquela pessoa que foi traída, seria melhor seguir adiante e não se prender. Entendi. Porque a gente vai entrar, é muito complexo, a gente vai entrar em outras questões. É um relacionamento ilegítimo, o relacionamento a partir do adultério. Digamos que o cara adulterou lá, ou a mulher adulterou, ele começou um relacionamento. Mas aí, se a gente tiver o fruto de filhos, por exemplo, querendo ou não, é uma família que se instituiu. A partir de algo ruim, sim, mas é uma família que se instituiu. Aí tem uma pessoa agora orando para que haja de novo um rompimento nessa família, para que volte um outro trauma envolvendo filhos, uma série de coisas. Então, uma aliança foi quebrada. Eu acho que esse que é o grande... Tudo isso gira em torno do tema aliança. Uma aliança foi quebrada. Ela foi quebrada. Deus pode reatar alianças? Pode. Mas você não está preso àquela aliança. Por que forçar a barra numa coisa que já foi quebrada? É porque a pessoa acaba sendo punida. Na verdade, eu não lembro o texto, confesso que não lembro, tanto é que nós somos muito espontâneos aqui. Lembra de um trechinho, não? Que não lembro. Mas não sei se é Levítico, se é Paulo mesmo que fala, é que nesses casos não pode reatar. Bom, eu quero saber onde está. Não pode reatar. O texto é claro que não pode reatar. É forte o texto, entendeu? E é muito importante, se a gente encontrar aqui, eu estou sem a Bíblia, a gente veio muito espontâneo mesmo, né, sem trazer uma Bíblia para ler. A minha Bíblia está ali. Porque... Mas a gente fica na dívida, Eu vou passar como é que vai ser a agenda dos próximos. Vai fazer a pauta? Vou fazer a pauta do próximo. Aí no próximo, que a gente for falar sobre família, que vai ser com o pastor Jéssica e a Xana, a gente traz esse assunto de novo e traz os textos. Entendeu? Então, tem um texto que é claro que não pode reatar. E se esse texto, a interpretação dele é a que eu entendo, a pessoa, depois de um caso desse, a pessoa saiu de casa, divorciou, montou outra família, se não pode mais reatar, você não deve nem orar mais por isso. Você, de fato, a sua única opção é virar a página e seguir adiante. Entendeu? A aliança foi quebrada. Foi quebrado, vida que segue. Tá bom? Não adianta nem arrumar o texto, porque a gente não vai ter como ler aqui. Pergunta. Voz da além querendo interromper a gente aqui. Ó. Tem uma voz oculta aí, gente. Fala, voz oculta. Mas a gente tem uma pergunta aqui que é mais sobre a igreja em relação ao divórcio. Que diz assim: e diante da separação, qual deve ser o comportamento da igreja com os seus membros que estão separados? Muito bem, isso eu respondo de boa. Eu não posso responder em relação a todas as igrejas, porque eu sou pastor da minha, né? Mas a nossa igreja procura tratar da maneira mais bíblica possível. Por isso que a gente não generaliza esses casos, a gente trata caso por caso, de maneira independente, como o pastor Jéssica falou, fazendo um mapa da situação, qual foi a causa, qual foi o comportamento de um e do outro, antes, durante o problema, depois do problema, né? E a igreja, independente de tudo, né? A igreja ela tem que acolher, pelo menos a gente procura acolher. Agora, o acolhimento não significa que seremos coniventes com o erro, que vamos, de alguma forma, permitir que dentro desse contexto, né, que às vezes dificilmente um adultério, um divórcio não traz algum respingo de escândalo para o evangelho e tal. Então a gente procura de alguma forma proteger o púlpito, proteger o altar, a gente entende dessa forma.
Então, Acho cada assim. caso trabalhado de uma forma, né? Aqui, sistematizando aqui a resposta. Como um cuidado pastoral, cuidando de indivíduos, cada um na sua história. Isso aí. Como Por aí. igreja, abraçando, porque aqui é espaço para todo mundo. Lógico, E lógico. como liderança, zelando por aquilo que a gente Tem que entende zelar, que é o zelar. altar. e tudo mais. Acho que é isso. De fato, as consequências de um adultério são muito maiores, né? E expõe publicamente. Eu vi um pastor uma vez relatando algo e eu gostei bastante, que pecado é tudo igual. A diferença é que alguns têm cheiro, outros não. Alguns aparecem, outros não. As consequências são As diferentes. consequências que são diferentes. E quando a gente, eu percebo que nós como igreja, a gente precisa ser muito maduro, até no olhar para essas pessoas, porque precisam de ajuda. Não que nós sejamos melhores, não é isso, mas de fato, abraçar, acolher, para que essas pessoas entendam. Sem Estou passar a mão em família. cima. Sem passar a mão por Exatamente, cima. Exatamente. Tratar o caso. Tratar, ao mesmo que a tempo gente tenta, confrontar, mas mostrar, ó, estou tratando, estou colocando o dedo na ferida, mas que Isso aí. você seja sarado, Isso aí. que você seja curado. Aí a gente entraria no outro tema. Cuidar das pessoas não é passar a mão na cabeça. Cuidar é tratar exatamente do que Exatamente. tá precisando ser O corrigido, não tá faz parte. Não é dar o que ela quer, mas o que ela o precisa. que ela Por aí. precisa. Exatamente. Muito bem, vamos mudar de tema, já que a gente não tem pauta, vamos para uma pauta sem pauta. Próximo tema, vamos falar do nosso grande expectativa. Ih, expectativa, cadê o pastor Tavinho? Poxa, fazendo falta hoje. O pastor Tavinho Tavinho tá sendo monitorado. Está monitorado. Grande expectativa para o nosso evento, para o nosso projeto aí, de volta para casa. Expectativa grande, cara. Está crescendo, né, cara? Muita A expectativa. igreja, assim, a expectativa dentro da igreja, o envolvimento da igreja, tá muito legal, muito legal. Fala pra gente aí, pastor Jonas, que está responsável pela parte da experiência, né, Isso aí. do projeto. Fala para nós, do treinamento também, fala para nós. Não é que eu queria só, primeiro, assim, reforçar, realmente a expectativa está muito grande e lembrar que a gente está na reta final. É verdade. São 60 dias, a gente chegou em um mês de outubro. Já então, chegamos à metade. metade dessa jornada a gente já concluiu e agora a gente está na reta final. Então, assim, é um mês que vai ser muita coisa legal, né, pastor Jedson, pra gente fazer. Os treinamentos agora estão chegando nas suas retas finais também, então a gente tem agora a metade, a gente começou falando de um tema tão prazeroso no domingo de manhã, falando sobre a vitória na cruz, e a gente vai começar agora a falar e ver na prática, porque até então a gente veio construindo um ensinamento bem bíblico, né, sobre o que é a realidade espiritual, e agora a gente vai começar a ver sobre a nossa ação como igreja no mundo espiritual, vencendo mesmo as influências dos espíritos malignos e vencendo essa guerra. Então, assim, para quem já está gostando até aqui, vai ficar melhor ainda a partir daqui. Quando a igreja for para a rua, e que está na hora, né, de ir, já tem data e tudo, A gente está agora, posso falar do dia 9? pode falar. Pode falar dia 9? Pode. Dia 9 a gente vai ter já um test drive aí, dessa já, botando o pessoal para agir. A gente vai ter um grande culto de colheita, um domingo. Então, você que vai estar comigo hoje, daqui a pouquinho, 7h30, no treinamento de evangelismo, eu já vou estar te instruindo como que vai funcionar esse dia 9, para a gente fazer um grande culto de colheita já com sinal do que vai acontecer lá na frente, né? Com certeza. Então, sábado também a gente já vai começar a botar o pé lá fora, começar a praticar o evangelismo lá na rua. Então, já estou dando spoiler aqui, mas não deixe de participar desse É momento. possível participar, mesmo as pessoas que não pegaram no início, pegar agora, é possível. Você vai pegar o rio aí, vai... Já diz o ditado, Tem antes que tarde do que enganjar, nunca. lógico. Tem que enganjar aí, dá tempo de enganjar, dá tempo de participar e vai acabar chegando junto com todo mundo, né? Até porque as pessoas pensam assim, mas o que eu já perdi? Mas não pensam o que eu vou adquirir, o que eu vou ganhar É, daqui isso aí, para frente, né? Tem que pensar assim, É. o que Não, eu vou ganhar daqui para O que frente. você perdeu, perdeu. Agora o que você vai deixar de perder é o que você tem que pensar, se você não vier logo. E assim, não tem como voltar no tempo, mas tem como você ver o nosso aplicativo, Igreja Semear Campus, lá o aplicativo. Você tem os mapas mentais, então tem os trechinhos de tudo que a gente veio vendo até aqui, para a pessoa acompanhar aquilo que ela não conseguiu estar presente. Não é a mesma coisa, mas Dá, também dá a pra... pessoa que lê, que se interessa e pesquisa, vai embora. Tá, Vai. vai. Então, E- esteja com a gente. Ainda tem kit, gente? Ah, vai chegar o kit das crianças. Tá vai chegar chegando a camisa das camisa crianças das semana. crianças aí, gente, ó, o kitzinho. Você pode adquirir o kit no valor de R$30. Tem aqui dentro uma camisa, uma caneta, um bloquinho.
bala e o lixocar. Lixocar, isso aí. Legal. E o kitzinho também que vai para a rua, já está quase pronto, vai ter uma surpresinha dentro. E assim que estiver pronto, a equipe vai para a rua fazer essa divulgação. Isso aí. Expectativa Já estamos mapeando os sinais de trânsito, Pra onde os nós sinais que nós vamos ficar Parar. fixados ali para poder evangelizar e entregar os fazer. kits. Vai ser Vai ser muito bacana. legal. Show de bola, show de bola. Lembrando que dia 12 de outubro agora. Vai ter o evento das crianças, Exatamente. né, que tem todo ano, né, o nosso nosso Ministério de Crianças, nossa rede de crianças é uma rede muito bacana, é muito. O pessoal é fera, né? Mostraram o talento na época da pandemia, né? Rapaz, que trabalho legal que fizeram, né? Foi muito legal. A gente assistia assim, e falei assim, poxa, não está perdendo nada para os programas de televisão, aquela produção de televisão. E eles estão preparando algo muito especial. Eu tô sabendo meio que por alto, assim, mas, ó, risco e rabisco, vai ter coisa pra galera brincar aqui. Ah, legal. Vai ter uma programação muito legal. Puxa, você, legal. papai, você, mamãe, não deixe de trazer seu filho, trazer os Tá decidido, vai ser dia 12 mesmo, no feriado? Vai ser dia 12 mesmo. Sabe a partir de que horas? É 14 horas. A partir das 14 horas. Então, guarda aí, já vem preparado para o culto, né? Porque vai embolar aí, vai direto para o culto, não vai dar tempo nem de ir em casa. Então, dia 12, sem ser quarta, agora a outra. Sem ser quarta, agora a outra. Dia 12, dia das crianças, é feriado nacional, dia da padroeira do Brasil. Enfim, a gente aproveita o feriado nacional, que é dia das crianças. E vai ter, então, a programação a partir das 14 horas. E você que não sabe aonde é a Igreja Semiária de Campos, o nosso endereço oficial é Rua Doutor... Não, Augusto Bessa é a Rua dos Fundos, né? Já virou endereço oficial, Invertemos, né? Já inverteu, porque a maioria das pessoas entra pelos fundos por causa do estacionamento. É mais fácil você estacionar pelos fundos da igreja, né? Então, se você vier nos visitar, é mais fácil, porque além do estacionamento da igreja, nós temos alguns outros terrenos de vizinhos que permitem a gente usar, e então é melhor. Então, você entra pela Doutor Augusto Bessa, o número 72, o Parque Califórnia, venha estar conosco. A programação começa, então, das crianças, começa às 14 horas e você já fica para o culto, que começa às 20 horas. E aproveitando para te passar a agenda da igreja, né? A agenda da igreja, nós temos culto toda quarta-feira às 20 horas, e essa quarta-feira nós temos um culto muito especial, que é a primeira quarta-feira do mês. Nós temos a nossa quarta solidária, onde nós recebemos a doação de alimentos, cestas básicas. A nossa igreja faz esse trabalho social há muitos anos, atendendo famílias com alimento, com gás, às vezes com remédio, com as necessidades que nos aparecem, né? E também é o nosso culto de missões. O nosso culto de missões, ele é lindo, é tremendo, e um trabalho muito abrangente. Hoje nós estamos em várias nações da terra, em parceria com a MCM, Meninos dos Olhos de Deus, África para Jesus. Temos o nosso projeto missionário aqui também na Fazendinha, onde fica o nosso acampamento. E toda a oferta do culto de missões, 100% do valor que entra, é destinado para missões. Então, é um culto muito especial e você é nosso convidado. Venha quarta-feira agora, às 20 horas, culto de missões e a nossa quarta solidária. Nós temos também, por causa do projeto, né, treinamento no sábado às 18 horas, domingo pela manhã, nós tínhamos culto, mas agora estamos tendo também o treinamento de 9 às 11, mas você é o nosso convidado para estar no culto da noite. Todos os domingos, às 19 horas, é um culto de avivamento, culto de celebração, tempo assim da gente se estar junto como igreja, é sempre um tempo muito precioso, muito especial. Venha, traga a sua família, venha cultuar Jesus conosco, venha ter comunhão conosco e com Deus. Você será, com certeza, muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Vamos lá. Próximo. Só um detalhe aqui. Nosso querido pastor Luiz Otávio comentou aqui na nossa live. Boa noite, meu povo. Infelizmente, não pude estar presencialmente, mas a expectativa está batendo. Expectativa. Você está sendo lembrado. Está fazendo falta, Está fazendo falta. Agora, vamos lá, gente. Próxima segunda-feira,
eu não vou estar aqui, eu vou estar em Israel, todo ano, já há mais de 20 anos, que eu vou a Israel todo ano, e a gente tem um propósito, né? A gente não vai fazer turismo, nem passear, nós entendemos que existem promessas de Deus para aquela terra, para a Terra Santa, especificamente para a cidade de Jerusalém, e promessas mais específicas ainda para o período que a gente vai, que é o período da festa dos tabernáculos. Então, durante todos esses anos, nós só interrompemos agora por causa da pandemia, ficamos 2 anos sem ir, e nos fez muita falta, né? A gente ama aquela terra, e nós temos promessas bíblicas em relação a esse sentimento, né? A palavra do Senhor nos ensina, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam. Nós aprendemos a amar Jerusalém, aprendemos a amar a Terra Santa, né? É até a gente fica meio em crise, meio triste, às vezes, quando cristãos falam, eu não gosto de judeu porque judeu faz guerra com o palestino. Então, a falta de conhecimento, nós falamos sobre isso ontem, a ignorância é a maior arma dos nossos inimigos. Todo adversário, ele trabalha na nossa ignorância. A falta de conhecimento nos faz escravos, né? Então, amar aquela terra é amar o que Deus ama. Né? Deus ama aquela terra. Nós nunca podemos nos esquecer que o nosso Messias, Jesus, que morreu na cruz por nós, ele era um judeu. Então, nós amamos aquele povo, amamos aquela terra. Inclusive, hoje a gente vive assim, um excelente relacionamento Brasil-Israel, que foi quebrado no período do governo petista, né, que quebrou a aliança que o Brasil tem com Israel, desde que Israel voltou a ser nação, através do Oswaldo Graça Aranha, que foi um brasileiro que votou a favor, né, de Israel, para que Israel voltasse a ser nação. Essa aliança tão antiga foi quebrada no período do PT, é uma vergonha para nós, mas foi reatada com o nosso presidente, o Bolsonaro, que é muito, não só respeitado, mas recebido com muito carinho pelo primeiro-ministro de Israel, inclusive postou vídeo aí essa semana, fazendo apoio a ele, a campanha e tudo mais. Então, nós vamos estar em Israel na próxima semana, orando pelo Brasil, orando pela igreja, orando pela cidade. Então, eu vou participar da live de lá. Então, a partir da semana que vem, eu vou dar uma dividida aí. Semana que vem eu pedi que o pastor Jonatas dirija a live, e eu falo de lá. Nós vamos entrar em alguns assuntos de Israel, aproveitar que eu vou estar lá, e de lá, de Jerusalém, vou liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Acho que vale muito a pena estar ao vivo. E na outra semana, eu vou estar em Portugal, voltando para o Brasil, e vou tentar fazer a live de Portugal ou da Itália, que eu vou visitar a família muito querida, a família Sartori. Estão online aí. Povo, família Sartori, um beijo aí, vamos estar junto aí, semana que vem, né? Semana que vem, sem ser a outra, né? Vamos estar aí na segunda-feira vai ser que dia? 9, 10, 17, possivelmente dia 17 eu vou estar na Itália, e vou fazer... Posso fazer uma sugestão? E vou fazer a live da Itália. Aí nós vamos falar sobre família. Aí o pastor Jedson com a Xana vão estar aqui dirigindo o podcast. Combinado assim? Então não perca. Já tem pauta, gente. Aí, ó. Já evoluindo. Já tem agenda para os próximos. Acho que você podia escolher um lugar bem especial em Jerusalém para fazer a live rapaz, tem um problema lá, cara. O problema lá é sinal de internet, assim, não é legal. Possivelmente eu vou ter que fazer do lugar que eu estiver hospedado, porque tem internet, tem Wi-Fi, é mais fácil, entendeu? Mas se eu conseguir, eu não sei, porque lá gente, acho que tem gente que pensa que Jerusalém é só pedra, né? Jerusalém tem internet livre na rua há mais de 20 anos. Desde a primeira vez que eu fui a Israel, já tinha internet livre na rua. O povo que está à frente, né? Muito à frente. Então, de repente, lá no Muro das Lamentações, quem sabe? Se tiver internet lá, porque tem ano que às vezes tem link aberto, se tiver internet aberta esse ano lá, aí que eu posso, de repente, fazer de lá. A gente não vai ter muito sossego, né? Porque é um barulheiro doido. Mas eu posso, de repente, só entrar e bater um papo e liberar uma palavra de bênção para nosso podcast semana que vem. Então, fique ligado, não perca. Tá bom? Mais algum assunto? Quanto tempo nós temos? Uns 10 minutinhos, mais ou menos? 12 minutos. Tema sugestivo? Apareceu alguma pergunta aí, ou nossa voz oculta? Temos algumas Sugestões? Não me coloque em furada não, tá, irmão? Só tem 12 minutos, pô. Aqui,
selecionar alguma boa. Gente, já que ele está procurando, ele pode falar das eleições de ontem, gente. Isso, gente. Aí, ó, Agora. o nossa voz oculta gosta muito desse tema. Nós vamos aproveitar, então, e vamos pegar o tema de ontem. Gente, vou fazer uma pergunta para ver se a resposta é a mesma. Vocês confiam na urna eletrônica? Não. Rapaz, será que tem algum brasileiro que confia na urna eletrônica, cara? Bom, não parece algo, parece que você estava vendo um filme, era mentiroso que você estava vendo essa hora lá, porque Não bate. Não bate nada, Tudo nem que a gente número, viu durante nem o que a toda- gente viu. Nada bate com nada. Nada bate com nada. Desencontro de Não, é engraçado que informações. nada bateu com nada. Os resultados não bateram com as pesquisas, o que a gente já esperava, mas não bateu com a realidade das ruas. É. Então, assim, ficou algo muito fictício. Assim, A pesquisa dizia que o Lula ganhava em primeiro, que o Bolsonaro ficava com 30%. O Bolsonaro chegou, numa boa parte da apuração, à frente. à frente. Né? Boa parte à frente e já provou que... Eu vou falar uma coisa. A minha opinião é que esses institutos de pesquisas, eles não deveriam ter o direito de ser divulgados os seus resultados, porque eles influenciam as pessoas. Isso é desonesto, isso é injusto, porque eles trazem dados mentirosos, né? Dados que são forçados e manipulados. E não é o primeiro ano, não. No último ano, o Haddad ganhava. Exato. E perdeu também. Quer dizer, então, então não é a primeira vez que... Não é um erro, porque tem aquela margem de erro de 2% para baixo, para cima. Mas não foi. Foi de 20% em Minas Gerais, a diferença foi de 20%, cara. 20% é muito grande. Né? Então, enfim, de fato, foi o primeiro choque que nós tivemos, positivo, né? Porque todo mundo com medo das pesquisas e as pesquisas, de fato, estavam erradas. Mas o resultado das urnas, cara, eu não confio nas urnas. Nós tivemos, segundo alguns dados aí, alguns vídeos e postagens, né? Nós tivemos em torno de 7 milhões de votos anulados em urna e em lugares que o Bolsonaro tinha vantagens, né, nas pesquisas. Coincidência só. Muita coincidência. Nós tivemos também vários, eu vi muitos vídeos de pessoas que chegaram para votar e outras pessoas já tinham votado no lugar delas, irmão. Como pode isso? Teve uma jornalista da Jovem Pan que viveu isso, e ela fala... Uma jornalista? Jornalista Jovem Pan. Eu posso lembrar o nome dela depois de passar, mas ela chegou e tinham falado que já tinham votado para ela, no lugar dela. Aí ela, não, era outra pessoa com nome igual. Ela falou assim, então você vai me dar agora o direito de votar no lugar dela. Tipo assim, que trocaram, justificaram e trocaram. Aí ela birrou. Aí ela conseguiu votar lá. Assim. Foi uma exceção. Porque geralmente Porque não consegue. Pode, não Não, pode. mas eu acho que por ela ser jornalista, deve ter... Com certeza. Permitiram por ser jornalista, mas não pode. Até mesmo porque você não sabe se a pessoa trocou. Se aquela pessoa trocou. Vai que a outra pessoa chega lá e não foi ela. Isso aí. Foi um mesário que mesmo que foi lá e votou. Porque pode ter sido um Pior mesário, situação. pode ter sido qualquer outra pessoa. Eu, pessoalmente, eu não confio. E tem uma coisa, gente, tem um ditado antigo, né? Quem não deve não teme, né? Para mim esse ditado é um ditado assim, de fato, quem não deve não teme, né? E se não tem dívida, por que não permitiram a impressão dos votos, cara? Resolveria o problema, resolveria as dúvidas, né? Eu acho que livraria até a própria imagem do TRE. Não é verdade? Sim. Livraria a imagem do TRE. Não, está aí, está provado, né, que as urnas são verdadeiras, está provado que as pesquisas são verdadeiras, está provado tudo, né, se tivesse impresso. Mas a não permissão ainda traz mais dúvidas ainda. Né? Mais dúvidas ainda. Mas eu gostei assim, muito do posicionamento do presidente depois. Lógico, eu acho que eu já fui candidato, né? Já fui candidato a um cargo público e a gente sempre espera ter mais votos do que teve, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma coerência e ele demonstrou-se muita coerência no posicionamento dele e muita esperança, muita motivação de que vamos partir para o segundo turno e nós vamos vencer isso no segundo turno, como nós vencemos o Haddad há 4 anos atrás. O Brasil não será vermelho. E a igreja vai mostrar a sua força, eu acho que mais do que nunca, né?
E é muito importante nós, cristãos, e eu acho isso muito bacana, cara, porque a gente não esconde as nossas divergências com os católicos, né? Esse padre arrebentou, né? O cara arrebentou lá, o cara é ortodoxo, a gente diverge de muitas questões bíblicas, doutrinárias, litúrgicas, isso aí não vai mudar, não. A gente se respeita, mesmo não concordando. Mas eu estou achando lindo, o valor do cristianismo está acima das nossas diferenças e nos unindo em prol de uma nação. Está muito bacana. Você vê padres assim, entrando nessa briga, nessa guerra, em prol daquilo que a gente briga, que é família, que é pátria, que é nacionalismo. Poxa, nós amamos o Brasil, cara, e nunca vimos o brasileiro tão orgulhoso, né? Exatamente. O brasileiro orgulhoso de ser brasileiro, orgulhoso da bandeira. E não votar com a camisa da seleção, hoje, cara. Pô, o juiz ameaçar, proibir, cara, onde já se viu, cara. Então, eu acho que apesar a princípio, eu acho que muita gente se sentiu frustrada, existia aquela expectativa, vamos ganhar no primeiro turno e tal, mas eu acho que tem uma luz de esperança muito forte. O Brasil não vai ser entregue, né, na mão do comunismo. Tem algo... Pode falar. Não, eu só ia falar que eu acho que vale para a gente interceder mais, para a gente, sabe, abrir mesmo os olhos daquele que nós temos influência sobre o risco de um comunismo, de um socialismo, e acreditar, e ir para cima, vamos lutar E nos assusta, de certa forma, nos assusta. Ainda que eu acredite que as urnas foram muito fraudadas, eu acho que vai ser difícil alguém me provar o contrário, mas me assusta a quantidade de brasileiro que ainda se deixa enganar por um ladrão. Porque nada vai mudar. Ele pode até ser eleito, mas ele nunca vai deixar de ser o ladrão. E não é o ex-ladrão, é o ladrão. Entendeu? Ele nunca vai deixar de ser. Não foi inocentado. Não foi inocentado, então continua sendo ladrão que não se arrependeu e nem pagou a conta, né? E nem pagou a dívida dele. Então, isso não vai mudar. Isso me preocupa, porque eu não consigo ver isso assim no povo brasileiro. Não consigo ver. O povo brasileiro, de maioria cristã, de maioria temente a Deus, de uma maioria assim, que preza pela família, por valores de família, né? Inclusive segmentos da sociedade que às vezes são diferentes do tradicional, como os homossexuais. Eu tenho um vídeo do Clodovil. Gente, se você não assistiu o vídeo do Clodovil, vale com a muito. Xuxa? Com a Xuxa, e ele falando mesmo da família, a importância da família. Então, até esses segmentos, né, que às vezes são discriminados ou tem muito radicalismo negativo em relação ao cristianismo, dentro existem muitas pessoas sensatas. O cara fez uma opção sexual, é homossexual, é uma lésbica, mas ele não nasceu de um javali, de uma vaca, não nasceu de uma família, de um homem e de uma mulher. Então a família é tão importante para ele, né, e preza por isso. Isso são as pessoas que a gente entende, que pensam, que são, né, que têm um mínimo de coerência, né? Porque incoerente também tem dos dois lados, a gente não pode dizer que não, né? Mas, enfim, então, eu acho o lado negativo que a gente esperava que fosse melhor, mas o lado positivo é que o segundo turno vem aí e o Brasil vai mostrar a sua força. Nós somos verde e amarelo, nós não vestimos a camisa verde e amarela só em Copa do Mundo, nós vestimos por amor a uma nação, nós amamos a nossa bandeira, nós amamos a nossa terra e nós não vamos entregar a nossa terra para o comunismo. Um juiz, né, do Supremo foi muito infeliz quando ele disse que a eleição no Brasil não se ganha, se toma, né? Mas você vai ter uma surpresa contrária ao que você pensa. Você não vai tomar, porque essa nação é do povo brasileiro e o povo brasileiro vai lutar por essa terra e não vai permitir que o vermelho tome conta. Nós somos verde e amarelo. O Brasil é verde e amarelo e nunca tivemos tanto orgulho de ser verde e amarelo. A gente só se orgulhava na Copa do Mundo, quando o Brasil era campeão, né? Hoje não, a gente se orgulha de ser brasileiro, cara. De ser brasileiro. Legal, na minha zona eleitoral, eu vi uma família inteira
com a camisa da seleção. Sim, as crianças. Toda a família junto, indo votar. As crianças, não, é claro, mas junto com os pais. Achei aquilo maravilhoso, cara, ver o patriotismo. Muito ver lindo, o brasileiro novamente falando assim, eu amo a minha pátria. Agora, e uma outra coisa que é muito, muito, muito séria, cadê minha câmera? Voz oculta. É muito séria, que a igreja precisa, que o Brasil precisa se atentar, é para a questão espiritual por trás das eleições. Mais do que nunca nós precisamos atentar, porque as pessoas não conseguem. Eu estava pensando nisso, às vezes a pessoa de esquerda, de mentalidade de esquerda, ela só consegue ver o lado político, às vezes o do direita também só consegue ver o lado político, às vezes os empresários só conseguem ver o lado da economia. Mas hoje eu estava parando para pensar, poxa, eu sou um empresário, né, eu tenho os meus negócios, e eu sou um cidadão, que tenho que ver também o lado cidadão, mas eu sou também um pastor, que preciso ver o lado espiritual, como líder espiritual. E a gente precisa ter uma leitura espiritual por trás dessas eleições, por trás do momento que o Brasil está vivendo, porque existe uma guerra espiritual, né, que está aí estampada na internet, e foi muito legal, foi um tiro no pé que esse satanista deu, né? Um satanista postou 2 vídeos, pelo menos eu vi 2. Expôs não só o posicionamento dele, mas a união entre vários segmentos místicos, né, do país em prol do Lula. E vai ser, eu acho que é muito importante a divulgação disso aí, porque até os cristãos que no primeiro turno ficaram assim, sem saber, ou até foram para o lado da esquerda, ao ver esse vídeo, ao ver o posicionamento do satanismo declarado, ao ver isso, entender, o meu voto de esquerda pactua com o satanismo, pactua com o poder das trevas, pactua com o que as trevas querem. E a gente ter esse entendimento espiritual, né? E nós, como igreja, vamos continuar aqui, jejuando, orando, guerreando, e nós não vamos entregar o Brasil nas mãos do inimigo. O Brasil tem um dono, e o dono dele, profetizado, declarado e real, é Jesus, que morreu por nós. E crer que Deus ele é soberano. Com certeza. Eu percebi ontem muitas pessoas desistidas. Hoje, no trabalho, encontrei com um amigo, que também é crente, e ele falou assim, rapaz, você viu ontem, cara? Rapaz, agora já era. Por que já era? Cara, eu estou vendo como vitória, cara. Vamos para o segundo turno. Cara, e agora nós vamos mostrar nossa força. Ele, não, mas você viu que Lula... Rapaz, deixa eu falar uma coisa. Você perde o controle, eu perco o controle. Mas Deus não perde o controle. Não. O nosso Deus continua sendo soberano. Ele continua sendo o dono de tudo. Então, a gente, como crente, né, como cristãos, né, e eu estou falando cristãos porque eu estou falando até para os católicos, nós precisamos crer no poder de Deus. E até, eu falei com ele brincando, para instigá-lo, falei, rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta. E se o PT voltar ao governo? Ele, não, aí já era. Eu falei, rapaz, você vai deixar de servir a Deus? Deus vai deixar de ser Deus? Não. Deus vai deixar de reinar na sua vida? Até mesmo porque Deus tem formas de tratar com a igreja. Exatamente. Né, e a leitura que eu faço hoje, vou falar aqui a leitura que eu faço hoje, porque por mais que eu tivesse a expectativa que o Bolsonaro ganhasse no primeiro turno, ou pelo menos que ele ficasse à frente, a leitura que eu faço hoje, por que Deus permitiu o final de ontem ter sido como foi? Porque eu acho que se o Bolsonaro tivesse ficado à frente 1, 2, 3, 5 pontos, para o segundo turno a igreja ia baixar a guarda, entendeu? E os satanistas não iam baixar a guarda. Agora o que eu acho que vai acontecer é o contrário, eles vão baixar a guarda porque eles acham que já ganharam. Mas a igreja vai ser despertada a guerrear essa batalha e virar o jogo. Deus para nos impulsionar. Deus tem maneiras, né? Quando a gente olha na Bíblia, eu amo esse texto. Quando Jericó é vencido, quando Josué conquista Jericó, a segunda batalha eles perdem contra Ai. Né? A verdade é que a derrota contra Ai foi o maior ensinamento para que nunca mais eles perdessem batalha alguma. Então, às vezes, uma aparente derrota, uma pequena derrota, pode ser uma grande chama para que nas próximas batalhas a gente não cometa os mesmos erros. E é o que eu creio que vai acontecer. Amém. Teve muita... Rapaz, a quantidade de gente que não foi votar, votou no Ciro, votou na Tebet, votou no Padre, e agora vai ter que decidir, meu irmão, de que lado você está. E agora vai partir todo mundo. O Brasil é verde e amarelo, o Brasil é Bolsonaro, os cristãos verdadeiros são de direita, e nós vamos mostrar isso no dia 30 de outubro. Amém. Vamos terminar, meu povo? Vamos terminar? Podemos terminar? Gente, que
Tempo precioso, 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 tem sido para nós aqui a nossa boca bendita. Boca bendita. Nossa boca, isso vai causar ciúme, sabe, cara? Porque vai tem uns pastores que participavam da boca bendita com a gente, que não estão podendo participar aí nos últimos tempos. Eu acho que nós vamos ter que, de vez em quando, chamar um para poder sentar na mesa. Legal. Sentar à mesa aqui para poder falar as bobagens junto com a gente. É a nossa boca bendita, é a nossa rodinha de pastores que a gente se reúne toda segunda-feira para bater papo, para conversar sobre Bíblia, para falar sobre ministério, sobre igreja, sobre experiências pessoais. Sobre aquele planejamento nosso lá aquele planejamento. Da esquina lá, né? Da esquina. Da esquina. Só planejamento top, irmãos. Nós só pensamos em coisa de valor, de coisa relevante. A gente não perde tempo falando bobagem. Aleluia. Entendeu? Nunca. Deus. Mas vamos terminar aqui o nosso podcast. Muito obrigado por você que esteve aí conosco. Curta aí a página do YouTube, compartilhe o link, porque muitas pessoas, nós chegamos a mais de 800, o último nós terminamos com 100 e pouco, já chegamos a mais de 800, então para que o que foi falado aqui, os temas que nós tratamos aqui possam também alcançar muitas outras pessoas. Um beijo no coração, últimas considerações, rapidinho, pastor Gédis, pastor Jonas. Mais uma vez, um prazer estar aqui, muito bom estar com vocês, muito bom estar aqui compartilhando, dando risada, mostrando um pouquinho da nossa reunião Boca Bendita e podendo expor para você o nosso posicionamento. E eu quero te falar uma coisa, quero repetir isso de forma bem intencional. Nós não perdemos a guerra. Nós vamos continuar guerreando pelo Brasil do Senhor Jesus. Deus te abençoe. É isso aí, bom demais estar aqui. Vem estar conosco nos treinamentos, vem estar colado com a gente na segunda-feira que vem também. Vamos juntos, porque Deus tem o melhor para nós. Amém. Esse é o tempo. Um beijo no coração, Deus te abençoe, uma excelente semana para você e nós te aguardamos aqui nas reuniões que nós já anunciamos. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.